Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 17.2, trabalhando o texto dissertativo, parte 3. Vamos lá? Começando a nossa aula? Olha só, aqui a última parte do texto dissertativo, que é a conclusão, né? É o fechamento do texto do participante, seja no concurso, seja no Enem. Olha só, o candidato precisa fechar a argumentação discutida no desenvolvimento. A única diferença é o quê? O que vai ter, né? O Enem vai exigir uma proposta de intervenção, tá? Com 5 elementos: o agente, a ação, o meio, o objetivo e um detalhamento. Como assim, amadinha? Ó, gente, quem vai realizar a ação, o que vai fazer? Ó, saiu tudo emendadinho aqui, amadinho, ó. Mas você já sabe que é separado. Opa, foi feio. O elemento central, o meio, como vai fazer, e o efeito e o objetivo. Qual é a finalidade dessa ação? E não esqueça que tem que ter os detalhes, tá bom? E o esquema de redação modelo Enem. Então, nós temos aqui na introdução, que é apresentar o tema de forma contextualizada, ó, apresentar a tese ou posicionamento crítico e apresentar argumentos 1 e 2. Isso no primeiro parágrafo, a introdução, tá bom? E o desenvolvimento, você vai retomar o argumento, que é o tópico frasal. Depois você vai fundamentar com o repertório sociocultural. Como que você que tipo de argumento que você vai utilizar? Preste atenção, você pode utilizar filme, você pode usar argumento de autoridade, você pode usar argumentos de consenso, raciocínio lógico, e lá exemplificando, justificando, explicando e finalizando sempre. E na conclusão, você vai retomar a tese ou tema, você vai dar a proposta de intervenção com os 5 elementos, depois finaliza. Texto dissertativo, reforçando tema, problema e o que? A tese, né? Isso faz parte de quê? Da introdução. E o desenvolvimento, nós temos o argumento 1, o argumento 2. E a conclusão, retomada de tese e problema, inserir os 5 elementos e retomar o que? Fazendo a contextualização, sempre. Beleza? Então, finalizando aqui, essa terceira parte do texto dissertativo, que é a nossa proposta de intervenção, que é a conclusão, tá bom? Agente, a ação, ó, o meio que vai fazer o detalhamento e como será feito, beleza? Aqui encerro e até daqui a pouco, não tirando dúvida. Olá, amadinhos! Então, vamos lá para a nossa atividade, né? O momento tirando dúvidas. Vamos lá para a nossa primeira questão. Olha bem aqui a questão 1. O parágrafo introdutório apresenta uma tese, ou seja, um ponto de vista central, uma ideia que, de certa forma, resume o texto. Viu só? Está afirmando. Se estamos falando de uma ideia central, ela deve estar na conclusão. A melhor forma de fazer isso é parafrasear a tese, ou seja, passar exatamente a ideia, mas com outras palavras. Essa é a técnica utilizada na A. Conclusão do tipo retomada de tese. B. Conclusão do tipo de síntese. Conclusão do tipo de proposta de intervenção. Conclusão do tipo dedução, conclusão do tipo proposta. A, B, C, D ou E, nós temos aqui
O gabarito tá bem fácil, né? Ó, conclusão do tipo retomada de tese. Gabarito, letra A. Muito bem. Agora, olha só este gênero aqui. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô. Olha só. Opportunity. Ai, amadinho, não sei ler inglês não. Desculpa aí, Patrícia. No solo de Marte, veja. Olha só. O que nós temos aí? Analisa bem aí o robozinho tirando a foto. Ó. É o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta a crítica ao ou a letra A, gasto exagerado com envio de robôs a outros planetas. Exploração indiscriminada de outros planetas. C, circulação digital excessiva de autorretratos. D, vulgarização das descobertas espaciais. E, mecanização das atividades humanas. Então, o robozinho aí é o nome dele, né? Ó, de um veículo explorador, é o nome do robô, que aterrissou em Marte. Qual é a missão? Olha só, essa charge faz uma crítica a quê? A, B, C, D ou E. Temos aqui o gabarito, letra C, que é a circulação digital excessiva de autorretrato. Essa questão de, ó, tirar selfie. Questão 3. O raciocínio lógico faz parte do cotidiano. Sempre se conversa com o outro. Usa-se argumento para explorar e para defender pontos de vista. Entre os vários tipos de argumento existe a falácia, que significa raciocínio incorreto com aparência de correção. Analise a situação a seguir. Vamos lá então. Sandro, engenheiro renomado e morador do bairro do Anil, em São Luís do Maranhão, vai ao Socorrão II visitar um amigo doente. Ele normalmente não fica doente e, por isso mesmo, não precisou frequentar hospitais antes. Ocorre enquanto esteve nas dependências do hospital de urgência e emergência, Sandro não viu nenhum médico, mas reparou na permanência de muitos doentes nas enfermarias e tantos outros espalhados pelos corredores. Após a visita, já em casa, comentou com seus familiares: por isso que não vou ao hospital me tratar. Os médicos nunca estão lá quando precisamos. Então, o comando da questão. A conclusão a que chega Sandro é um argumento falacioso em razão de ser A, uma generalização porque é feita a partir de poucos fatos. B, uma ignorância da questão porque desvia do assunto central tratado. E C, um argumento contra o homem porque quem fala não merece confiança. D, uma petição de princípio porque supõe conhecer aquilo que é o objeto em questão. E, um argumento de autoridade porque se recorre aos conhecimentos de alguém que não pertence à mesma área do assunto abordado. Então, amada, você já de cara já sabe que essa letra E não é o gabarito, né? Porque quando ele fala de argumento de autoridade. Então, qual é o gabarito A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, né, o gabarito letra A, que é uma generalização, porque é feita de parte de poucos fatos. Beleza? E vamos lá então para a quarta questão. As palavras paralelamente iam ficando sem vida. Já a oração era morna, depois fria, depois inconsciente. Machado de Assis, Entre Santos. Nas feiras, praças e esquinas do Nordeste, costuma-se ferir a madeira com o que houver à mão. Gilete, canivete ou prego.
Já nos ateliês sediados entre Salvador e Ushuaí, artistas cultivados preferem a sutileza da goiva ou do boril. Aqui é a Veja de agosto de 94. Terceiro texto. Ele só se movimenta correndo e perdeu o direito de brincar sozinho na rua onde mora. Por diversas vezes já atravessou-a com sinal fechado para pedestre, desviando-se de motorista apavorado. Também retirado da Veja. Então vamos lá. Temos aqui 3 textos. Vamos ao comando da questão. Nos textos acima, o termo já exprime respectivamente a ideia. Qual é a ideia? Olha só. Letra A, tempo, causalidade, intensificação. B, oposição, espaço, tempo. C, tempo, oposição, intensificação. D, intensificação, oposição, tempo. E, tempo, espaço, tempo. Então, nos textos acima, o termo já exprime respectivamente a ideia. Então, você vai analisar cada texto aqui que foi exposto. Nós temos aqui, primeiro é de Machado de Assis. As palavras, paralelamente, iam ficando sem vida. Já a oração era morna, depois fria, depois inconsciente. E já no texto 2, nas feiras, praças e esquinas do Nordeste, acostuma-se ferir a madeira com o que houver à mão, gilete, canivete ou prego. Já nos ateliês sediados entre Salvador e Chuí, artista cultivo prefere a sutileza da goiva e do boril. Agora temos o que aqui, o terceiro texto. Ele só se movimenta correndo e perdeu o direito de brincar sozinho na sua rua onde mora. Por diversas vezes já atravessou-a com sinal fechado para pedestres, desviando-se de motoristas apavorados. Olha só. Então, já observou aí? Então, olha as alternativas. A, B, C, D ou E. Temos aqui o gabarito. Temos aqui o gabarito letra C, né? Que é o tempo, oposição e intensificação. Como que você identifica? Olha aqui, volto lá e mostro. As palavras já iam ficando sem vida, já. A oração era morna, depois fria, depois inconsciente. Então, aí já está dando a ideia de tempo. E da oposição. Aí, ele fala aqui, preste atenção, onde mostra a oposição. Costuma-se ferir a madeira com o que houver na mão, gilete, canivete ou prego. Aí, já em Salvador e Chuí, eles preferem a sutileza da goiva, do boril. Então, você percebe aí a questão da oposição. E a intensificação está aqui, Presta atenção. Por diversas vezes, já atravessou, por diversas vezes, Então, aí você já percebe a relação de intensificação, tá bom? Então, por isso, a questão gabarito letra C. Vamos lá para agora o Se Liga no Enem, o momento que você vai treinar, amadinho, porque todos, com certeza já fizeram, a sua inscrição para o Enem. Aqui o Enem de 2019, Você tem uma imagem, uma campanha publicitária, beleza? E vamos lá. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Vamos ver? Aí, lá da Prefeitura de São Paulo. Temos lá o seguinte. Nesse cartaz, o uso da imagem
O calçado aliado ao texto verbal tem objetivo. Você viu lá um calçado, né? Um tênis bem surrado, tá certo? Então, por isso que vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a situação. O que isso quer dizer, né? A. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. B. Revelar a longa trajetória pelos refugiados. C. Incentivar a campanha de doações para refugiados. D. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. E. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Então, no cartaz, né, o uso da imagem, o calçado aliado ao texto verbal tem um objetivo. Qual é o objetivo desse texto? Ele faz uma relação aí, ó. Olha bem, olha o todo, amadinho. Ok? Então, A, B, C, D ou E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Principalmente assim, vamos calçar, vamos lá na campanha, né? Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a situação. Então, esse daí, vamos calçar os sapatos, né? Calçar esse sapato aí, não. Vamos colocar no lugar dos refugiados, né? Para ver o que realmente, né? Para a necessidade de aderir, né? De adesão à causa do refugiado. Beleza? Então, aqui, gabarito letra E. E vamos para o nosso clube de leitura. Que vocês já sabem que estamos falando da unidade 1, que é o Dom Casmurro, né? Uma obra do realismo de Machado de Assis. Então, nós temos aqui o seguinte, né? O primeiro fato relevante narrado é também seu primeiro motivo de preocupação. Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e Dona Glória. Ela pretende mandá-lo ao seminário no cumprimento de uma promessa feita antes do seu nascimento. A mãe, que já havia perdido um filho, prometera que, se o segundo filho nascesse varão, ela faria dele padre. Então, um trechinho lá do que aconteceu lá no livro de Dom Casmurro. Vamos aqui para a nossa mensagem, amadinho. Qualquer um de nós, senhor de um assunto, é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação. Ao contrário de que muita gente pensa, há apenas uma falta de preparação inicial, que o esforço e a prática vence. Então, Matoso Câmara Júnior. E aí você reflete, vai refletir, né, vai fazer uma reflexão sobre essa mensagem, né, do Matoso Câmara. Aí você vai perceber o quê? Para você que está com aquela dificuldade, ai, professor, eu não consigo fazer uma redação, uma dica, amadinho, leia vários livros, tá certo? Aí com isso, começa a fazer as anotações, procure temas de Enem passado e você vai colocando em prática, tá certo? Vai exercitando, tá? Porque aí já vai mostrar o seu esforço e com certeza você vai melhorando a cada dia. Belezinha? E é isso que eu falo para vocês, tá bom? Não desistam nunca. Aqui agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.